Oi, tudo bem? Então a gente vai falar hoje sobre as revoluções inglesas do século XVII, a Revolução Puritana e a Gloriosa. Eu coloquei aí que essas revoluções elas passam a constituir aquilo que seria o primeiro sintoma da crise do antigo regime. Bom, só para a gente lembrar um pouquinho, onde que nasceu essa expressão antigo regime? Ela nasceu com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela cria um novo regime. Então, a situação que existia antes da Revolução era o antigo regime. E que situação era essa? Bom, quem é que mandava na França? Era o rei absolutista. Quem é que gozava de privilégios? O clero e a nobreza. O Estado, principalmente no caso da França, com o ministro Goebbels, ele passa a intervir na economia através de monopólios, medidas protecionistas. Bom, essa situação que a França vivia, de uma maneira geral, os demais países da Europa também vivenciavam. Então, definindo o que seria o antigo regime. O antigo regime seriam as características políticas, sociais e econômicas que a Europa vivenciou durante a Idade Moderna, tá? Isso começa a ser questionado agora com essas revoluções do século XVII. Mais ainda, a gente pode considerar essas revoluções uma das primeiras revoluções da burguesia. A burguesia, ao longo do século XVII, XVIII, XIX, vamos falar então das revoluções de 1830, 1848, a burguesia ela vai lutando para tomar o poder. O que aconteceu ao longo desse tempo é que a burguesia passa a deter o poder econômico. E quem detém o poder econômico almeja o poder político. E é isso que vai, né, acontecer com essas revoluções burguesas. E essas do século XVII é a burguesia mostrando a sua cara. O que a gente tem que lembrar é que a relação entre rei e burguesia, ela nem sempre foi de atrito. Lembra que nós estudamos lá no período das monarquias nacionais, da formação das monarquias nacionais, a aliança entre rei e burguesia, onde ambos ganhavam? No entanto, o rei, ao se fortalecer, ele passa a deter o poder econômico através de monopólios comerciais. E essa burguesia, ao se enriquecer, ela quer também lucrar com essas atividades que estão nas mãos do Estado. Ao mesmo tempo, começam a surgir conflitos religiosos. A burguesia acaba se convertendo ao puritanismo, que na verdade ao calvinismo, que na Inglaterra é chamado de puritanismo, tá? Enquanto que o rei vai criar a igreja anglicana, em outros países eu tenho os reis católicos. Bom, vamos ver isso dentro da dinastia Tudor. Ainda na dinastia Tudor, existe uma relação, vamos dizer assim, amistosa, igual eu coloquei aí, entre rei e burguesia. Vamos lá, o rei Henrique VIII, ele cria a igreja anglicana, vocês lembram disso? Através do chamado ato de supremacia, através do ato de supremacia. Aí a gente tem a figura do rei Henrique VIII. Ao criar esse ato de supremacia, o que ele faz? Vamos lembrar de 3 pontos esse ato de supremacia. Primeiro, ele cria a igreja anglicana. Segundo, ele torna-se chefe dela, ampliando o seu poder. E terceiro, ele confisca todas as propriedades da igreja, tá? E grande parte dessas propriedades da igreja, ele dá início, aquilo dá início, já existia, mas ele amplia a política dos cercamentos ou enclosures. O que seriam isso? As terras que eram de uso comum, tá? As terras que eram de uso comum, a partir da Baixa Idade Média, elas passaram a se tornar de uso privado, tá? De uso privado.
Ah, não estou entendendo isso. Vou tentar explicar melhor. Lembra que o manso era dividido, né, o manso não, o feudo, uso privado. O feudo era dividido em 3 partes. Eu tenho um manso senhorial, que eram as terras de uso exclusivo do senhor feudal, o manso servil e o manso comunal, tá? Que era de uso, como a própria palavra está dizendo, comum. O que acontece é que a nobreza, na Baixa Idade Média, ela começa a se apropriar dessas terras, impedindo os camponeses de a utilizarem. E quem que seria o juiz disso? O próprio senhor feudal. Quer dizer, o camponês não tem alternativa. Agora, esse processo se amplia, só que com as terras de quem? Com as terras que eram também da igreja. Então, tanto os nobres se apoderam dessas terras, quanto os burgueses. Bom, dessa maneira, Henrique VIII, com o ato de supremacia, ele vai ampliando o seu poder. Se a gente falar de Elizabeth, que vai sucedê-lo, ela consolida o absolutismo e o anglicanismo, tá? Ao romper com a Igreja Católica, ao romper com o Papa, o que a Marinha inglesa começa a fazer? Entrar em atrito com marinhas de países católicos, tá? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais disso. E a rainha Elizabeth derrota a Invencível Armada, tá? A Invencível Armada é a Marinha da Espanha. E ela dá continuidade a essa política dos cercamentos. A gente continua falando disso. Então vamos lá, continuando falando do mesmo assunto ali. A reforma religiosa, ou seja, a criação da Igreja Anglicana, vai beneficiar na Inglaterra tanto a nobreza como os burgueses, tá? Como vai beneficiar tanto a nobreza e os burgueses? Vamos lá. As antigas terras da igreja são convertidas em cercamentos. E esses cercamentos, eles são, a gente pode colocar aqui, doados para nobres, tá? São doados para nobres, em busca do quê? Do apoio político desses nobres à reforma religiosa, tá? Doada para nobres em busca de apoio político. Em busca de apoio político. Mas também, pessoal, ela vai ser vendida para elementos da burguesia, em busca de apoio político. E cercamentos aqui também, agora as terras vão ser vendidas para a burguesia. Então a gente pode dizer que de alguma maneira esse fato vai fazer a burguesia monetarizar o campo, tá? O que ela vai fazer com essa propriedade? Que ela pode, vamos colocar aqui, cultivar, tá? Ela pode cultivar a terra. Ela pode, no caso da Inglaterra, ela vai explorar, a Inglaterra é uma região muito rica em carvão mineral, tá? E isso vai ser importante para a Revolução Industrial. Ela vai explorar as minas, do que? De ferro. Vou colocar aqui, ó, as minas de ferro, tá? E de
ferro e de carvão. E algo, né, que vocês mais vão encontrar e que eu não falei até agora, as minas de ferro e de carvão, que é fazer o que com essas propriedades? Tanto os nobres como os burgueses. O que eles vão fazer? Eles vão cercar essa propriedade para criar o quê? Para criar ovelhas. Para criar ovelhas. Não sei se vocês leram o livro de Thomas More, Utopia. Nesse livro, Thomas More critica a sociedade, a política da Inglaterra, e ele critica também os cercamentos, dizendo que as ovelhas vão acabar devorando os homens, tá? Devido a isso, porque algumas consequências são importantes, tá? Desse processo de cercamento, principalmente para aquilo que a gente vai depois levar a Inglaterra ao processo da chamada Revolução Industrial, tá? Então vamos lembrar de algumas consequências. Para criar ovelhas é necessário uma mão de obra bem menor do que para praticar a agricultura. Então esse fato provoca a expulsão do homem, né, que trabalha na agricultura para a cidade. Então esse fato gera um grande êxodo rural, tá? Isso vai gerar um excedente de mão de obra na cidade. Esse excedente de mão de obra vai ser fundamental para a Revolução Industrial, porque vai possibilitar ao burguês industrial pagar barato devido a esse excedente de mão de obra. Então, pagar barato os seus operários. Eu tenho também um aumento de um número de pessoas marginalizadas. Então, eu tenho aqui o aumento do número de marginalizados. As pessoas que estão sem emprego, né, não têm o que fazer, e aí vão ter que começar o quê? A encontrar uma forma para marginalizados, para sobreviver. Então, eles vão roubar, né, eu tenho um aumento da prostituição, tá? Da mendicância. Um outro fato é que com os cercamentos e com a produção de lã, eu tenho a queda da produção de cereais. Então eu tenho aqui a queda da produção agrícola. Como lucro com a exportação, né, da lã, das ovelhas para a indústria têxtil que está nascendo, não apenas na Inglaterra, mas eles vão exportar também isso para cidades da Itália, para a região da Holanda. Eu tenho então a queda da produção agrícola. A queda da produção agrícola. Isso vai trazer uma consequência bem grave, que é o aumento da miséria da população. Porque se a produção diminui, o que acontece com o preço? Ele sobe, ficando mais difícil para a população pobre conseguir comprar os alimentos. Então, olha só quantas consequências desse processo de cercamento, tá? Para a maior parcela da população, que são os camponeses, os pobres, isso é extremamente prejudicial. Mas para parte da nobreza e parte da burguesia, isso vai se mostrar uma vantagem. Além disso, lembra que eu falei aqui que a marinha inglesa entra em atrito com navios de países católicos, principalmente a Espanha. O que a Espanha explora na América? Ouro. Então eu tenho aqui, né, os piratas agora da marinha inglesa saqueando os navios, né, da Espanha. Então eles saqueiam os galeões espanhóis carregados do quê? De ouro da América. Os galeões
espanhóis carregados de ouro. Esse ouro, tá, juntamente com o dinheiro que a Inglaterra deixou de enviar para o papado romano, espanhóis, com, né, o rompimento com a Igreja de Roma, através do ato de supremacia, faz com que a economia inglesa ela se torne cada vez mais dinâmica. Tem muito dinheiro circulando e esse dinheiro favorece o enriquecimento da burguesia, o crescimento econômico dela. E é claro que aquilo que eu comentei com vocês, à medida que ela vai se enriquecendo, ela vai entrar em atritos com, né, a nobreza e com o rei. Aí vocês estão vendo 3 imagens que eu coloquei. A de cima é do Palácio de Westminster. Dentro desse palácio, eu tenho a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. As duas fotos estão retratando justamente isso, tá? Só de a gente olhar, fica difícil a gente saber qual que é a Câmara dos Lordes e qual é a Câmara dos Comuns? Não, né? A Câmara dos Comuns é essa de baixo, tá? Vocês estão vendo que eu tenho madeira, praticamente. Aqui o único grande requinte da Câmara dos Comuns é o entalhe nas madeiras, tá? O resto tudo é madeira. Uma almofadinha aqui verde, tá? Há em torno de 400 lugares na Câmara dos Comuns e um pouquinho mais de 600 deputados da Câmara dos Comuns. Então, se todos os deputados quiserem participar de uma assembleia ao mesmo tempo, eles até podem, mas não, alguns vão ter que ficar em pé, né? Uns 200 vão ter que ficar em pé. E a Câmara dos Comuns, como eu coloquei aqui, ela é composta pelos burgueses, e esses burgueses, eles desejavam limitar o poder do rei, tá? Desejam também diminuir os impostos. Esses burgueses, eles também querem liberdade econômica, tá? Então, quando eu digo que eles querem liberdade econômica, significa que eles querem o fim dos monopólios, né, dos monopólios que o Estado detém sobre determinadas atividades econômicas. Então, eles querem liberdade econômica, ou seja, o livre comércio, tá? Mais do que isso, esses burgueses, eles estão se enriquecendo, liberdade econômica. E eles estão cada vez mais ricos. Então, eles estão vivendo um processo de enriquecimento, vamos colocar assim, tá? Um processo de enriquecimento. Esse enriquecimento, ele advém do quê? Tá? Enriquecimento. Ele advém de duas coisas. Vamos colocar aqui, ó. Primeiro, da questão do trabalho. Ou seja, eles lucram porque eles trabalham, tá? E vem também de investimentos financeiros, tá? E vem também de investimentos financeiros. Investimentos financeiros. Um outro ponto, né, que eu quero ressaltar ainda aqui para vocês é o seguinte: qual é a religião deles, dessa burguesia? Eles são puritanos, tá? Eles são puritanos. Como são chamados os calvinistas na Inglaterra? Ou seja, eles são calvinistas, só que na Inglaterra eles são chamados de puritanos. Lembrem do conceito de predestinação divina. Os puritanos falam o seguinte, que quando você nasceu, você já tinha o seu destino escolhido por Deus, se você vai para o paraíso ou para o inferno.
E um dos sinais que você foi escolhido para o paraíso é a prosperidade econômica. Então, eles veem o trabalho, né, o lucro, a prosperidade como sinônimo de salvação, tá? Bom, e eu tenho aqui a Câmara dos Lordes, essa que está aqui em cima. Só para vocês terem uma ideia, olha o luxo dela. Aqui eu tenho um pouquinho mais de 600 deputados, aqui um pouquinho mais de 700 deputados. Eu tenho aqui muita coisa revestida de ouro, tal, então é um luxo só. Bom, essa Câmara dos Lordes, ela é composta por nobres, tá? Esses nobres, eles exercem um cargo aí hereditário, ou o rei pode também nomear um nobre para ocupar, para ser membro da Câmara dos Lordes. Esses reis apoiam o absolutismo do rei, faltou eu colocar a letra O aqui, tá? Eles apoiam o absolutismo do rei e eles também apoiam o aumento dos impostos. Por quê? Bom, esses nobres, vamos lembrar que eles adotam qual religião? Eles são anglicanos. Eles são anglicanos, tá? E eles estão passando por um processo, enquanto que a burguesia está se enriquecendo, esses nobres, eles estão passando por um processo de empobrecimento, tá? Empobrecimento. Eles não se dedicam ao comércio porque eles consideram essa uma atividade inferior. E isso tem uma consequência, que é o empobrecimento. Eles vivem do quê? Eles vivem dos impostos, tá? Que são cada vez o quê? Menores, das terras arrendadas, dos arrendamentos, tá? E isso gera uma riqueza cada vez menor, tá? É claro que passa a haver, então, diferenças cada vez mais, né, acentuadas entre a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Ou seja, em outras palavras, entre a burguesia e os nobres juntamente com o rei. E são esses fatos que vão levar à eclosão das revoluções.